E aí a gente vai para o nosso quinto e último passo, que é a intervenção ativa. O que é a intervenção ativa? É eu fazer uma adubação direcionada para a minha cultura de disponibilidade rápida. Então, por exemplo, você vai implantar alguma cultura, você já fez correção do solo, já aplicou matéria orgânica, já está tudo bonitinho, tudo feitinho, está na hora de fazer o plantio. Para poder fazer o plantio, eu vou ter que fazer uma adubação principalmente fosfatada. Em quase 100% das culturas, você vai iniciar com a adubação fosfatada, certo? Às vezes você pode estar colocando um potássio junto, nitrogênio, depende muito da cultura. Micronutrientes, né? Eu sempre gosto de utilizar os micronutrientes logo no plantio, quando há necessidade. Vale lembrar que se você está fazendo a intervenção passiva no solo há muito tempo, pelo menos há uns 2, 3 anos, é muito raro micronutrientes estarem baixos. De novo, produtores que fazem intervenção passiva há mais de 2, 3 anos, é muito raro ter micronutrientes de forma baixa. Muito raro. Muito, mas muito raro. Então, se você já está fazendo essa intervenção há muito tempo, você vai ter ali micronutrientes já em níveis bons. Se não tem, então você vai ter que entrar. Os micronutrientes são muito importantes. Eu não entendo muito essa diferença de macro e micro, quer dizer que um é maior que o outro? Não. Por exemplo, um potássio é um macronutriente. Um zinco é um micronutriente. O potássio é mais importante que o zinco? Há controvérsias, mas o potássio quer dizer que a planta precisa em maior quantidade, muito maior quantidade do que o zinco. Então, por isso que ele é um macro. Já o zinco, a planta precisa bem pouquinho, mas ela vai precisar. Então, se ele estiver muito baixo e não estiver disponível, a falta do zinco, em algumas culturas, pode atrapalhar, inclusive, a absorção de potássio. É um negócio incrível. Então, eu preciso disponibilizar também o zinco. Correto? Beleza. Então, tá bom. Então, esse daqui é a minha intervenção ativa. Eu vou estar fazendo uma adubação direcionada para a minha cultura. E como que isso é feito? Análise química do solo. Eu preciso saber o que já tem no solo. Se eu já corrigi, se já não corrigi, então eu preciso de uma análise química. Boletim da cultura. O que é o boletim da cultura? Lá é o meu boletim que vai fazer orientação. Eu preciso saber, de onde que eu tirei 70 quilos por hectare de fósforo? Do nada? Porque o meu vizinho fez? Isso não existe. Eu preciso de alguma orientação, alguma coisa que me guie. E esses boletins técnicos podem ser produzidos por diversas empresas, inclusive públicas e privadas. Elas vão fazer essa orientação, elas vão criar essa orientação através de experimentação, através de extração. Ela sabe quanto que a planta precisa naquele ciclo, naquele momento, sabe quanto que ela extrai. Então, eles orientam, preciso de X quilogramas por hectare de fósforo. Agora, eu preciso de 70 quilos, mas o meu solo já tem fósforo? Está com pouco, está com baixo, está com alto? Então, eu também preciso levar isso aqui em consideração, correto? Então, eu vou através disso, através do boletim técnico e também da minha análise química, colocar lá a quantidade que a minha planta precisa. Não é somente o boletim técnico. Eu preciso também saber outro fator importante, meta de produtividade. Quanto que eu espero produzir? 50 sacas por hectare? 70? 100? 120? Concordam comigo que para alguém produzir 120 sacos por hectare, nem falei a cultura aqui, né? Mas isso independe. 120 sacos por hectare. Ela precisa de uma quantidade de nutrientes e uma condição do solo, condição hídrica, muito diferente de uma cultura, da mesma cultura que vai produzir 50 sacos por hectare? Sim, é lógico. Então, para que eu possa definir a quantidade de nutrientes que eu vou estar adicionando, eu preciso saber quanto que eu espero produzir. E não só saber quanto que eu espero produzir. Eu preciso saber se aquela cultivar que eu estou utilizando, ela tem capacidade de estar produzindo aquilo. Se a capacidade produtiva daquela cultivar não é de 100 sacos por hectare, não adianta eu querer colocar a quantidade máxima daquele determinado nutriente, porque ela não vai absorver, vai ser jogado fora. Veja que iniciar um processo de intervenção ativa, de adubação direcionada, vai muito além do que uma quantidade superficial. Mão de obra, qual a mão de obra que eu tenho disponível para poder fazer isso? Vai ser fertirrigação? Não vai ser fertirrigação? Contexto climático. Está chovendo? Não está? Vai ser na época das águas? Não está? Eu vou iniciar a adubação em outubro, vou fazer a segunda em janeiro e a terceira em março? Vou fazer somente adubação fosfatada agora? Vou fazer adubação de pós-plantio depois? Olha quantas informações a gente tem que levantar para que a gente possa ter o máximo de aproveitamento. Aí o cara chega para mim e fala assim, não precisa nada disso não, apenas vai lá e joga, coloca aquilo lá, coloca aquela quantidade que o meu vizinho colocou que vai funcionar. Galera, a conta não fecha, a conta não vai fechar. Então isso daqui é algo muito importante. Eu preciso fazer todo o levantamento, tudo isso que vocês viram até agora, né, todos esses aspectos, todos esses fundamentos, eu preciso verificar análise química, boletim, eu preciso verificar meta de produtividade, contexto climático, mão de obra, tudo
para que eu consiga fazer a intervenção da forma correta, fazer a nossa adubação da forma correta.